Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 1º de dezembro, terça-feira, primeira semana do tempo do Advento. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 21 a 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nesse tempo do Advento que nós estamos vivendo, nós encontramos aqui no Evangelho de hoje uma oração de louvor que Jesus faz. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Ou seja, é o agradecimento de Jesus, porque realmente Deus, Ele se mostra na simplicidade dos fatos e de tudo aquilo que vivemos ao longo de nossa vida. Uma vez eu escutava de um teólogo, no período que eu estudava em Roma, ele dizia assim que as pessoas inteligentes, de verdade, são aquelas que sabem falar de coisas profundas com uma linguagem simples. É claro, temos toda a estrutura gramatical, conceitual de uma teoria, alguma coisa, respeitando rigorosamente a cientificidade, ou seja, o percurso científico e assim por diante. Mas eu fiquei com essa palavra, com essa expressão, na verdade. Os verdadeiros inteligentes são aqueles que sabem dizer coisas profundas com palavras simples. Penso que poderia se encaixar numa possível interpretação dessa primeira parte do Evangelho. Ou seja, Deus é aquele onipotente, onipresente, onisciente, são essas expressões teológicas em que se expressam quem é Deus, e de uma forma tão simples ele fala em um gesto que pode acontecer conosco, num acontecimento, em algo que realmente nós possamos ter aquele insight, nessa expressão usada do ponto de vista pedagógico, até mesmo psicológico, aquele insight, ou seja, aquela lembrança, ou então aquela realmente ação que me ajuda a poder realmente pensar: Deus falou comigo. Deus falou comigo. Da expressão latina, Deus dix me, ou seja, Deus me falou. Deus falou comigo. Então, meus irmãos e irmãs, realmente é importante nós hoje podemos refletir: qual é a forma que Deus fala para você na sua vida? Como é que você pode sentir a presença de Deus? Como é que você pode entender? Como é que você gostaria, talvez, que Deus pudesse falar a você? Para que dessa forma, então, a gente possa, quem sabe, pensar naquilo que é a linguagem própria de cada um de nós, para que a gente possa entender, então, o que Deus quer nos dizer. Depois, na segunda parte do Evangelho, Felizes sois vós que me viram, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram me ver e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. A oportunidade que esses apóstolos tiveram de poder ver e ouvir o Senhor. Hoje, realmente estamos dentro dessas pessoas que, quem sabe, gostaríamos de escutar e ver Jesus pessoalmente. Mas nós temos a fé, que é o instrumento que nos faz acreditar que Ele está presente na nossa vida. E o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.